Olha, eu tenho refletido muito na minha vida sobre existir e viver de fato, e o quanto por muito tempo na minha vida eu tenho deixado de viver e tenho apenas existido, assim, em vários sentidos, né? Seja cumprir metas, seja repetir rotinas que é imposta na sociedade automaticamente, e a gente começa a viver no automático, e isso tem me feito mal, e eu trago esse ponto de reflexão aqui, porque num processo meu de descobrimento comigo mesmo e sobre o quanto eu tenho deixado de viver e apenas existir no modo automático, seja em questões rotineiras de trabalho, no dia a dia, e tenho esquecido de pontos importantes da minha vida, como por exemplo, ver o pôr do sol no final da tarde depois de um dia difícil, sentir o abraço de alguém que a gente gosta muito, mandar mensagem para alguém que a gente não tem contato há muito tempo, mas que a gente gosta da pessoa, seja um familiar, um amigo. E tenho refletido muito sobre isso, sobre a existência. A gente deixa o tempo levar e aí a gente começa a viver no automático, e às vezes a gente não percebe isso. E a gente tem que parar um tempo da nossa vida, um minuto, e refletir sobre isso, e refletir às vezes sobre dar tempo a nós mesmos, né? Dar o tempo para que a gente possa viver de fato, né? Não apenas existir. E eu tenho me culpado muito nos últimos meses por isso. Está vivendo no automático, e eu tenho refletido sobre talvez recalcular rotas assim e planejar, buscar mais sentido para as coisas do que apenas existir no automático, porque tem coisa que não vale a pena, tem coisa que não vale a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Não são só esforços por esforços, a gente está se esforçando em coisas que de fato não valem a pena, são esforços que não, talvez vão levar a gente a algum lugar momentaneamente, mas que não vale a pena, porque viver não é apenas existir, é diferente, pode ter certeza disso, é diferente. E esse momento que eu estou agora aqui parado, eu estou existindo. Eu estou sentado aqui há mais ou menos uns 30 minutos, olhando para o mar, refletindo sobre existência, sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, sobre minhas expectativas, sobre o que me atravessa e o que vem me atravessando, sobre o tempo perdido que eu deixei passar nos últimos 2 anos da minha vida. E é um momento de existência, e às vezes a gente tem que ter esses momentos de existência e de reflexão para que a gente possa ver se a gente está no eixo certo da nossa vida e não perdendo tempo, porque tem aquele estado que diz: quando você pegar o trem errado, desça na estação mais próxima para não passar mais e mais estações e você perder mais tempo da sua vida. E às vezes é uma coisa complicada, porque às vezes a gente tem cobrança familiar, cobrança social, a gente se compara muito a outras pessoas que estão num outro momento de vida, em outro, né, amigos às vezes que caminharam com a gente durante um tempo, mas que estão no momento deles, e cada ser é individual, cada pessoa tem sua experiência, sua expectativa própria, e a gente não tem que se comparar, mas olhar para si e enxergar se às vezes a gente está realmente, de fato, existindo e dando a vida que a gente quer, e não apenas cumprindo metas por cumprir, e obrigações porque são obrigações, porque isso não é viver, isso é existir. E não acredite, não vale a pena, por mais que talvez seja um objetivo.
Talvez a gente se coloque em lugares que a gente imagina que fossem bons e às vezes a gente trabalha para que aquilo se torne tão bom e esquece de viver. E talvez a gente não vai chegar a lugar nenhum. Talvez a gente tenha que parar um minuto e refletir sobre várias coisas, e uma delas é sobre a existência, sobre viver no automático. E acredite, às vezes o silêncio fala muito. Eu tive uma pausa de silêncio agora, mas várias coisas na minha mente assim rodando para que eu possa falar e expressar. E às vezes é exatamente isso. Às vezes a gente precisa de um minuto, de um tempo para colocar nossa mente, nossos pensamentos no lugar e parar de viver no automático. E esse é meu ponto de reflexão, sabe? A gente tem muita coisa para viver na vida, a gente tem muitos sonhos para realizar. E se a gente começar a viver no automático, a gente deixa tudo de lado e esquece dos sonhos e ficam lá adormecidos. E quando a gente vai ver, já passou. Então assim, acho que ter um momento nosso, ter um momento pra si próprio, sozinho, como eu tô tendo agora aqui na praia, eu acho muito importante. Às vezes a gente busca estar com alguém, com pessoas o tempo todo e buscando preencher. E eu já tô indo para um outro lado que não é o que eu comecei no vídeo, que é